Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo aí, galera, nos apoie deixando o seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e ser notificado aqui no canal. Então, galera, vamos fazer aqui uma reação em corte aí, né, de Rizek, junto com o Felipe Melo, comentando tudo sobre o reforço do Flamengo, que é o caso de Jorginho, que chegou hoje, né, para assinar e em breve, né, talvez hoje ou amanhã o Flamengo já anuncie nas suas redes sociais o anúncio oficial de Jorginho. E também o Flamengo fez uma proposta aí para contratar Carrascal. Vamos ver aí o que a imprensa falou nesse vídeo. Sem mais enrolações, galera, fica agora aí com o vídeo. Estamos de volta com notícias dos clubes brasileiros que a partir da semana que vem jogam a Copa do Mundo de Clubes. O Jorginho desembarcou hoje no Rio para assinar com o Flamengo, vai ser apresentado oficialmente amanhã. O Seleção já vem falando desse reforço desde fevereiro, agora ele é oficial. Jorginho, jogador do Flamengo. O Fluminense do Alvinegro Montoro. Acho que a pergunta é óbvia, né? Joga onde nesse time do Flamengo? Vou usar como base a escalação que o time usou contra o Fortaleza e perguntar para vocês, joga onde, se é que na opinião de vocês chegou para jogar na formação inicial do Flamengo? Ele não tem a obrigação, entre aspas, de jogar todos os jogos, mas a posição é a posição do Everton Araújo, do Pulgar, né? O titular é o Pulgar, seria ali. O Flamengo completo vinha jogando com Pulgar e De La Cruz, Gerson na direita, Arrascaeta e um dos pontas na esquerda. Depois perdeu o De La Cruz, o Gerson foi recuado, mas a função do Jorginho é de iniciador de jogada, é a função do Pulgar e do Everton. Chega para jogar? É claro que ninguém ia jogar todos, mas tem final da Libertadores domingo. O Jorginho é titular do Flamengo? Domingo agora não, domingo no fim do ano acho que sim. E aí, Felipe? Eu acho que bem fisicamente, eu sei como é que o atleta está fisicamente, né? Vai para o Mundial. Eu acho que é uma baita de uma contratação pro Flamengo. Uma baita de uma contratação, um baita de um nome. Um cara que não foi segundo melhor jogador do mundo à toa. Jogou em grandes centros. Eu tive a oportunidade, inclusive, de jogar contra ele quando ele estava no Napoli. E, assim, todos os lugares onde jogou, aprendeu bastante. Acho que é uma contratação pro Flamengo que vem para jogar, porque domina o centro-campo, vai ajudar muito nesse sistema que a gente viu aí no campinho. O Gerson, porque ele vai ser o primeiro homem na frente da zaga, tem dinâmica no passe, é um cara que sabe defender, sabe se comportar dentro de campo, taticamente falando. Então, eu falo para você, essa contratação, muitos podem achar uma contratação normal, eu acho a contratação top. Obviamente que precisa jogar, é um achômetro meu, eu acho uma contratação top. Eu acho que ele vai jogar na do De La Cruz junto com o Pulgar. No entanto, o melhor dele é onde joga o Pulgar hoje. Mas acho que o Felipe vai acabar compondo com os dois assim. É pela qualidade dele, né? Bem possível, né? Sério? Vocês acham mesmo? Eu acho. Eu acho que a qualidade dele é que vai fazer com que ele seja o iniciador, o primeiro. Depende, assim, ó, por exemplo, pensando em Copa do Mundo de Clubes, foi dado um recado muito claro contra o Fortaleza, com o Pedro no banco e a Arrascaeta titular. E a informação é a seguinte, eles só podem jogar juntos, e aqui não estou dando uma opinião, estou dando uma informação. Na cabeça do Felipe, eles só podem jogar juntos se ambos cumprirem funções defensivas. Nada de outro mundo, funções simples. Isso, pressionar a saída do adversário. Isso, função simples. O Pedro não cumpriu essas funções contra o Tátira. O Arrascaeta falou, tô aqui sozinho. Aí no jogo seguinte aconteceu, Pedro no banco. Então agora, por exemplo, um duelo contra o Chelsea. Seria surpresa se ele reforçar o meio-campo com Pulgar, Jorginho, Gerson? Para mim não seria. Não, mas aí a gente está falando de uma exceção, né? De um jogo exceção. Que é o próximo torneio do Flamengo. Não de uma regra. Que é o próximo torneio do Flamengo. No Brasileiro, eu acho que ele vai fazer pouquíssimo isso. E o Flamengo também vai sair fazendo pressão. Depende, né? Se funcionar lindamente, né? Se funcionar lindamente, depende. Se ele colocar Depende três caras no centro-campo, Jorginho, De La Cruz e o Gerson. Ou o Gerson pelo lado com ainda o Pulgar compondo os três. Ou isso, ali. mas eu iria, assim, o Jorginho, para mim, jogador, bem fisicamente, Jorginho, Pulgar, Jorginho, não existe comparação. Concordo. O primeiro homem na frente da zaga é o Jorginho. Por isso que eu falo, a contratação top do Flamengo. Precisa saber como é que tá fisicamente, vai jogar, porque o cara jogou no Chelsea, jogou no Arsenal, jogou no Napoli, seleção italiana, sabe? Então, eu acho que ele vai ter problema de voltar pro Brasil e jogar no Brasil. Esse negócio não vai ter, né? Porque é um jogador top, é um top player. Sim. Golaço do Flamengo, né? A ver se chega mais gente para a temporada. Mas estamos de acordo? Sim. Contratação top do Flamengo. Primeiro nível. Sucesso para ele. Rosete, grande abraço pro senhor, hein? Ele está em terras brasileiras. O Jorginho chegou. Eu vi até uma matéria espetacular. Jorginho desembarca com 11 malas. A mudança toda, porque agora vai conversar, né, Igor, com a galera lá. E vem Jorginho,
é titular absoluto pra você? Cara, eu espero que sim, cara. Acho que tem espaço pra ele ali. Eu gosto muito do Jorginho, assim, acho que todo flamenguista tá feliz, na verdade, né? E ele chegou, assim, acenando bastante pra torcida, no sentido de, tô aqui, tô junto, não sei o quê. E isso é bom pra gente, eu acho que gera identificação mais rápido, né? Faz com que a gente... Bom, o que o torcedor quer é que o cara seja o mais flamenguista possível, né? Então, pô, um cara desse calibre aí pra gente, tô feliz, cara. Mas titular mesmo, vai jogar ali. Tu não acha, não? Eu acho que sim. Lugar de quem? Então, esse é o lance. Esse é o lance. Quer ver? Que é o seguinte, titular, eu também acho, o Igor também. Mas, professor Silas, tantos anos de treinador, chega um cara desse no vestiário e você fala, rapaz, quem que eu tiro, hein? Cara, já tem o De La Cruz, onde que você põe o De La Cruz agora? No banco. E o Jorginho? No último titular. No lugar de quem? De La Cruz tá jogando mal. O Pulgar? No lugar do Gerson? Não, no lugar do Arrascaeta? Não. Na ponta direita ele não sabe jogar. Jorginho, Centroavante Gerson, também não, porque tem o Pedro. Na ponta esquerda também não vai jogar, porque tem Bruno Henrique, tem Everton, tem Michael, também tem Plata, não sei se é muito ruim ficar no banquinho Araújo, desse. O Jorginho, ele é meio que todo campista. Ele pode jogar de primeiro volante, de segundo volante, dependendo do time. Se for uma Itália, pode jogar mais adiantado. Mas assim, o De La Cruz tá mal. De La Cruz tá mal, então hoje eu acho que o De La Cruz é um sério candidato a perder espaço no banco, no time titular. E aí o Jorginho, se entrar... Não, mas o De La Cruz não tá no time titular, Bubu. Bubu. O Jorginho, eu comentei muito o jogo dele. Ele aparentemente, assim, ele não tá com uniforme ali. Ele chegou ali pra entrar na van. Você viu que ele entrou bem na van e tal. Tá fisicamente... Mas, Bubu, o De La Cruz já não tá no time titular. De La Cruz vai perder lugar pra ele no time titular? Ele não quer ver, monta o meio de campo do Flamengo. Hoje, o meio de campo do Flamengo. Pulgar, Gerson e Arrascaeta. Não, o De La Cruz joga normalmente. Então, normalmente. E você? Você coloca quem? Monta aí o meio de campo, que fala. Então, botei Jorginho, primeiro, Gerson, Arrascaeta. Primeiro homem. Aí o Pulgar? Prats. Primeiro homem do meio aguenta? Calma. Como que? Ainda mais que ele tá com mais idade, o jogador, pra não dizer que é velho, jogador experiente. Sim. Joga ali atrás. Isso sim. Muito bom na bola parada, excelente batedor de pênalti. Vai ficar mais técnico do que já e mais vulnerável do que já é também. Pronto. Porque Central Córdoba, Tátira, jogar contra o Palmeiras aqui, o Palmeiras não perde pra esses times, não. Porque o Palmeiras não tem esse espaço para a parte técnica e a parte da dinâmica ficar... Não, o Flamengo... foi o Nacional do Uruguai que ganhou do Flamengo aqui também, no Maracanã, na Libertadores passada? Penharol. Cara, esses times, você precisa brigar muito. O Flamengo não pode ser só técnica. Então precisa ter um Pulgar ali para... Ele vai jogar contra o Chelsea. Quem que o Flamengo sentiu, mas sentiu muito? O João Gomes. Quando o João Gomes vai embora... Já tinha dificuldade lá na defesa. Até ajustar ali Léo Ortiz, Léo Pereira, depois de Rodrigo Caio, o Marinho, né? Que jogou ali também, aquela defesa maravilhosa, depois demorou, veio o Davi Luiz, a coisa não caminhou, não andou, sofreu como defesa o Flamengo. Depois o João Gomes vai embora, piora. Aí agora que o Pulgar... Veio o menino lá, o chileno... Vidal também não resolveu nada. O Vidal veio passear, né? Veio curtir o Rio de Janeiro. Mas aí agora que o Pulgar e o Varela, banco do Wesley, tudo bem. Mas ainda hoje está essa dúvida, se é Varela ou Wesley, porque um é mais... O Varela também cresceu. Agora, ali no meio, você não tira o Pulgar hoje, mas de jeito nenhum. Quer ver? Vamos ver. Ô, Igor, como você monta o meio de campo do Flamengo? Cara... Agora que eu acabei de falar. Titular. Acabei de falar do Jorginho titular, mas assim, o Silas fez uma defesa tão incrível da visão dele. Uma tese tão bonita. Assim, bem feita, bem embasada e tudo mais, que realmente fica difícil. Mas tá aí um problema que o flamenguista adora ter, né? Claro. Olha só esse time, quem que eu vou colocar? Claro. Né? Então, cara, eu acho que eu vou ficar contigo, na real. A gente coloca o Jorginho... Se jogar, ele vai ter. Assim, claro, e aí vai ser quem tiver a laranja mais madura para vender. Que é o que eu falava. Aquele que apresentar melhor, futebol é prestação de serviço. É isso. De repente o Jorginho entra, solta um foguete lá de fora da área, faz o gol, Pulgar. Como é que é a frase? Quem tem o quê? Solta uma... laranja. Quem tiver laranja mais madura para vender. Prats, você gosta de laranja, Prats? Não, já sei onde você vai chegar. Vamos pros vídeos, uma casca de banana pra pegar laranja. Não é essa, não. Aonde que é? Malandrinho, você. Não é malandrinho, Igor. Você acha que eu sou malandrinho? Bom. Você achou que ele queria? Igor. Nossa, ele vai querer vir mais, cara. Ele tá adorando. Cara, eu posso te falar? Qual é o programa? Não, ele tá adorando a cara dele. Eu gosto. Falando que ele era na ESPN, ele veio todo animado, aí falando futebol show. Não, ele já sabia. Já sabia.
Aliás, você que está acompanhando, vai mandando vídeo pra gente, que já nós vamos falar da NBA também. Ele chegou ao Brasil, será ou não titular com a camisa do Flamengo. Vamos agora, você gostou dos vídeos? Vamos para os vídeos. Será que teremos mais gente sem camisa? Populares. Vamos lá, populares. Vamos lá. Fala, galera do F-Show, David Campinas falando aqui. E sobre a nossa seleção brasileira, eu tenho 5 coisas a pontuar rapidinho. A equipe do Flamengo já se reapresentou com foco total na Copa do Mundo de Clubes. Vamos ver. Na reapresentação para a Copa do Mundo de Clubes, Pulgar até se arriscou no basquete e mostrou que segue evoluindo após 3 semanas fora. O Flamengo iniciou os treinamentos para a disputa do torneio nos Estados Unidos, ainda sem novidades no elenco. O técnico Felipe Luiz vai utilizar o período de treinos para testar as opções no ataque do time. Nos últimos jogos, o treinador alternou entre Pedro e Bruno Henrique como referência no ataque. Já Gonzalo Plata retornou ao clube após a convocação para a seleção do Equador, mesmo lesionado. Ele segue tratando o edema ósseo no joelho direito e deve estar à disposição para a Copa do Mundo de Clubes. Os jogadores convocados retornam na semana que vem e já seguem com o clube na viagem para os Estados Unidos no dia 11. Venê, vamos olhar o teu jogador, já tá no Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo, é o Jorginho, gente. Pensando no Mundial, o rubro-negro corre contra o tempo para tentar, para ter o volante regularizado e integrado ao elenco. Para tudo, antes de tudo, vou agradecer ao paparazzo rubro-negro que você deu pra gente aí essas imagens do Jorginho. O Papa tava lá, ô Pedrosa, seu amigo ele, né? Gente fina, gente Muito fina. bem. Um abraço aí pro Papa. Entregou aí, deixou essas imagens. Essas imagens são ele indo pro Ninho do Urubu, é isso? Agora há pouco, não tem muito tempo. Aqui de costas é o Rafa, né? Isso. O assessor do Fla. Gente boníssima. Gente boa demais. Tem uma loja de sorvete deliciosa. Sabia, Vene Casagrande? Esse aqui é o empresário do Jorginho. Esse aqui é o empresário do Jorginho. E aquele ali foi o de branco aí, ó. Esse aqui. Ele foi um dos empresários brasileiros que intermediou a negociação, que é o marido, inclusive, da Juliana Paz. Lembra aquela foto? Ah, a gente mostrou aqui a foto no restaurante, o Dudu Batista, exatamente. Muito bem. Então, os dois aí são os grandes responsáveis, obviamente, Tem né, o Flávio Brissan também, que é mais um intermediário que participou. Então, foram 3 empresários participando dessa negociação. Tá ali. E cadê o cartaz pra gente contar pra quem não pode ver, o Big Thunder? Ele já sai e já recebe o carinho da torcida. Nesse momento, ele saindo, recebendo o carinho da torcida no aeroporto. E aí tem um cartaz escrito Bem-vindo, Jorginho. E Caterine, E o nome da esposa dele. É isso. Bem-vindo, Jorginho e Caterine ao Mengão. Lembrando que foi muito importante, né, Venê? A chegada dele nas férias ao Rio de Janeiro, ela não é brasileira, né, a esposa. E aí, pra ele conquistar de uma forma... A gente precisa ir pro Rio de Janeiro. E ele foi extremamente inteligente. O que ele mostrou fez, os melhores lugares do Rio de Janeiro para Caterine. Aí é impossível ela não se apaixonar pelo Rio de Janeiro. Levou um restaurante bom, levou a praia bonita, mas não tem jeito, né? A cidade show do Mumuzinho. Show do Mumuzinho. Show do Mumuzinho. Foi aí que ela se apaixonou. Virou carioca, né? Foi aí. Não. Foi quando ela pegou a ponte Rio-Niterói, chegou em Niterói. Aí eu vou Eu não posso contar. Mumuzinho muito maior que Niterói. Eu não posso contar. Muito bem, tá aí. Agradecer mais uma vez ao paparazzo e o craque Neto fazendo imagens ali. Volta lá. Cadê? Volta naquela imagem do cara. O craque Neto, parece o craque Neto aqui em pé, ó. Pode acelerar um pouquinho, em cima da grade aqui, ó, o craque Neto animado. Bota, dá um zoom aí, tem como dar um zoom, Cris, no craque Neto. Beijo pra Igor que tá trabalhando com o craque Neto. Mas olha só, alegria Fica o elogio ao Jorginho pela forma como ele foi... Olha lá o craque Neto, ó. Como ele foi ali saudar os torcedores, porque ele poderia muito bem não fazer isso. Verdade. E a expectativa não era essa. Então, parabéns ao Jorginho, porque assim... Muitos torcedores apareceram ao aeroporto 5 horas da manhã. É isso, né? Ele chegou e desembarcou 5h45 da manhã. Então, parabéns pela postura do Jorginho. Talvez ele já tenha entendido como é importante ter essa relação com os torcedores rubro-negros. E eu acho que a expectativa em cima dele, Fernandinho, é muito grande. Estamos falando de um jogador que se destacou na Europa. E uma pergunta que muito torcedor está me fazendo, e faz sentido essa pergunta, se ele vai contar como jogador estrangeiro. Não vai contar, porque ele tem dupla cidadania, então não conta. Então, assim, teoricamente, não gasta uma vaga de estrangeiro no elenco do Flamengo. E, de fato, uma pergunta que pode parecer boba, mas fazia sentido no primeiro momento, então, só respondendo aos torcedores que tinham essa dúvida aí. Então, é um jogador que chega para agregar demais
Acho bom o De La Cruz abrir os olhos, porque acho que é ele que corre o risco de perder essa vaga para o Jorginho. Não acho que o Jorginho chega para ser titular, eu acho que todo mundo tem que conquistar a sua vaga, claro. Mas com o passar do tempo, se o Jorginho jogar o futebol que ele sabe jogar, óbvio, se adaptando ao futebol brasileiro, que a exigência é muito maior na questão física, a gente sabe a dificuldade que vários jogadores que vêm da Europa passam por isso. O Danilo passou recentemente, o Alexandre também passou recentemente. Agora, se ele jogar o futebol que ele sabe, tem grande chance de se tornar titular no meio de campo do Flamengo. E o De La Cruz, André, é um cara que acaba sempre cedendo espaços, porque ele tem muitos problemas clínicos, né? Então, uma hora ou outra ele vai ter a chance dele. Agora, basta saber se ele vai agarrar. Você tem dúvida? Então, o De La Cruz é um grande jogador, né? Se dedica muito pelo Flamengo, mas tem problemas físicos já crônicos, desde a época do River Plate, né? E o Jorginho é um craque também, né? Então, eu tava até conversando com o Vernei aqui, ele vai entrar onde? Se a gente olhar o meio campo do Flamengo com o Pulgar, que pra mim também é um grande jogador, né? O Gerson, dispensa comentários, e tem o Arrascaeta que não é a posição do Jorginho. Você olha pro De La Cruz ali, então o De La Cruz tem que abrir o olho, porque a situação pra ele vai ficar um pouco mais complicada. Ô, Careca, quem que você escolhe hoje? Cara, é difícil porque... Não que isso seja um problema seu. Claro. Tá, e vamos deixar isso bem nítido aqui, né? Faz o seguinte, Pedrosa, pega os coletes, ó, o que cair, você joga. É mais ou menos isso, mas eu vou ser sincero, assim como eu falo sobre o Danilo, que pra mim tem que ser titular da zaga do Flamengo, eu vou falar sobre o Jorginho. O Jorginho, primeiro, que ele vem ganhando um alto salário, então não faz sentido você pagar um alto salário pra um jogador que vai ficar no banco. E, tecnicamente, a carreira do Jorginho mostra que ele chega ao Flamengo, pra mim, pra ser titular. Seja na vaga do Pulgar, que ele pode fazer de primeiro volante, seja na vaga do De La Cruz ou até mesmo na vaga do Gerson. E acho que isso vai acontecer, Pedrosa. Acho que naturalmente o Jorginho vai assumir a posição do De La Cruz. Naturalmente. Principalmente porque, tudo que vocês já falaram, o De La Cruz não é um jogador confiável fisicamente. Ele é um jogador que toda hora deixa o Flamengo na mão. Então, pra mim, o Jorginho, com tudo que ele sabe de futebol, campeão da Eurocopa, campeão da Champions League, estava na Premier League agora, jogando em alto nível com o Arsenal, que eliminou o Real Madrid, fez uma grande temporada novamente. Então, assim, cara, é um jogador de um calibre muito alto que, pra mim, quem vai sair? Paciência, mas o Jorginho tem que jogar. Muito bem, vem negociações sobre novidades sobre as negociações do Flamengo com o Carrascal, este jogador da sua tela. Vamos lá, ontem a gente comentou aqui rapidamente, confirmando a informação que veio primeiramente da imprensa colombiana, e de fato o Flamengo já fez até proposta oficial para contratar esse jogador em definitivo, e a proposta está na mesa, e o Flamengo está debatendo com o Dinamo de Moscou. A proposta é de 10 milhões de euros inicialmente, que hoje, na cotação de hoje, dá em torno de 64, 65 milhões de reais. O jogador já deu sim ao Flamengo, quer jogar no Flamengo, já aceitou a proposta, o projeto rubro-negro, já conversou com o José Boto, já teve uma conversa também rapidamente com o Felipe Luiz, ou seja, o jogador quer, só que agora o Flamengo está encontrando dificuldades para contratar esse jogador junto ao clube russo, que faz um jogo duro, pede mais, o que é normal, como toda negociação. Mas eu acho que o mais importante o Flamengo enxerga nesse jogador como o substituto do Arrascaeta. Aquele nome que a gente sempre pediu e falou tem que ter uma reserva do Arrascaeta, a diretoria entende que o Jorge Carrascal é esse jogador. E por que eu estou falando isso? Porque entre os torcedores do Flamengo existia a dúvida se ele chegaria, caso ele seja contratado, para jogar como meia ou aberto pela ponta esquerda. Porque o mapa de calor dele mostra, nessa temporada ele está jogando muito aberto pela ponta esquerda. E aí eu conversei com pessoas da diretoria do Flamengo, o entendimento da diretoria e também da comissão técnica ele chegaria para jogar na vaga do Arrascaeta. Brigar por uma vaga no time com o Arrascaeta. Não seria esse aberto pela ponta esquerda como é atualmente o Michael, Cebolinha, até mesmo o Bruno Henrique. A força da contratação dele é para o Mundial já? É para o Mundial. O Flamengo quer a contratação para esse jogador para o Mundial. Mas aí o tempo é extremamente curto. Porque o Flamengo tem que enviar a lista, como os outros clubes também, tem que enviar a lista até o dia 10, que é terça-feira. E aí, se você me questionar, beleza, se não conseguir para o Mundial, o Flamengo vai desistir? Não, o Flamengo não vai desistir. O Flamengo entende que é um jogador que pode agregar, independentemente do Super Mundial ou não. Mas tal como aconteceu com o Jorginho, o Flamengo fez um esforço absurdo para ter o Jorginho já no Mundial de Clubes, o Flamengo está fazendo para esse jogador. Por quê? Porque, obviamente, é melhor você ter esse jogador o quanto antes. Você acelera a adaptação, estamos falando de um jogador estrangeiro, isso conta também. Então, a adaptação requer um pouco mais de cuidado, de trabalho. Então, é por isso que o Flamengo está tendo essa pressa. Mas isso não vai fazer o Flamengo aumentar a proposta financeiramente falando, só para ter o jogador na Copa do Mundo de Clubes. Pedrosa, você já falou este nome nesta cadeira com certeza, de drone do Vasco da Gama. Sim, o Vasco já tentou a contratação dele.
Foi esse ano? Foi ano passado. Ele teve uma passagem pelo CSKA, né, e também pelo River Plate. É um jogador que, para mim, ele não é ponta, ele é meia. Ele é meia ofensivo, ele pode fazer a função de ponta esquerda, mas ele é muito mais um meia. E assim, falando sobre conceito plástico, ele é conceito de craque, tá? Ele é plasticamente um jogador que brilha os olhos para quem assiste. Para mim é um excelente jogador, Carrascal, apenas 27 anos. Tem que ver como é que vai ser a adaptação dele, a pressão de jogar no Flamengo, tudo isso é diferente, mas o Flamengo faz um bom movimento no mercado, porque esse jogador, sim, tem totais condições de ser o reserva imediato ou até mesmo assumir a posição do Arrascaeta em algum momento. Muito bom. Fernanda, a Flá TT não é mole. Ela descobre tudo sobre a sua vida se ela quiser. A Flá TT é a torcida do Flamengo no Twitter. E eles descobriram um tweet de hoje, um analista do Flamengo que se chama Igor Santos. E Igor Santos publicou em 2020 sobre o Jorge Carrascal, dizendo o seguinte: hora de apreciar um bom futebol, especialmente porque agora jogará meu Jorge Carrascal no River Plate. E desde essa época, esse analista acompanha, portanto, o Jorge Carrascal. Estamos falando de 5 anos atrás, ou seja, desde quando o jogador tinha 22 anos. E aí ele faz um monte de elogio ao Jorge Carrascal, ou seja, o analista conhece de perto esse jogador há muito tempo. Isso aí a gente vai destacar quem lá no X, né? Existem muitos meninos e meninas que fazem um trabalho muito bacana nesse scout de graça, porque eles não ganham nada pra isso, né? E aí eles ficam lá mostrando, ô Vasco, contrata isso aqui, Botafogo, Fluminense também. Tem vários Flamengo. Não, o mais curioso que eles acharam pessoas que fazem um trabalho... Um tweet de hoje que é um analista do Flamengo, sendo que 5 anos atrás esse cara... Ninguém conhecia o Igor, que hoje é um baita... Então foi por aí, né? Exatamente. Foi por aí. Não é por nada que 27... ele já subiu em 5 anos, já é um cara... 27 anos, ainda nem atingiu a plenitude ainda, né? Ainda pode crescer mais. Ainda tá chegando, ainda perto do auge, é o auge físico, né? 27, então, assim, 28 certamente, anos. como o Pedro falou aí, o Vene vai agregar muito o Flamengo, um grande jogador, né? Muito bom. Muito bem, olha... Então é isso, galera. Chega mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vimos aí no começo do vídeo, né? A imprensa aí reagindo, como Rizek, Felipe Melo, elogiaram as contratações do Flamengo, que é o caso aí de Jorginho, que chegou hoje, vai fazer os exames, né? Vai conhecer o elenco e amanhã faz o primeiro treino pelo Mengão, né? Então ele vem aí sendo um reforço pro Mundial, um ótimo reforço, né? Ele vai brigar ali posição com De La Cruz, Pulgar, né? Pode também brigar ali com Alan, com Gerson. Então um jogador ali que pode ser fundamental nessa faixa de posição ali, né? E também tem um jogador Carrascal, que o Flamengo já fez a proposta, esperando aí o retorno do time, porque o jogador já aceitou, já disse sim pro projeto do Flamengo. E com isso aí, em breve ele vai vir atuar pelo Mengão. Dê sua opinião aqui, galera. Se você gostou, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.